consequências mais conhecidas do calor, as tempestades no fim da tarde, têm provocado a queda de muitas árvores na cidade. Segundo a Defesa Civil, mais de 1.200 árvores já caíram só neste ano de 2015. O vereador Gilberto Natalini, do PV de São Paulo, é autor de um projeto de lei que virou lei e que institui o aproveitamento de madeira de poda de árvores. O nome desse programa é Programa de Aproveitamento de Madeira de Poda de Árvores, uma sigla PAMPA. Vereador, esse projeto é um projeto de 2007, na verdade, sancionado em 2008 pelo prefeito Gilberto Kassab. Boa tarde a você. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco, vereador. Da TV Câmara, São Paulo. Meu projeto foi muito debatido na época com técnicos, inclusive da própria prefeitura, do estado, gente que conhece, para quê? Para a gente aproveitar a madeira de poda de árvore. A quantidade de madeira de poda de árvore retirada em São Paulo é muito grande. São milhares de caminhões que levavam todo mês para o aterro um volume enorme, uma tonelagem enorme de madeira que podia ser aproveitada. Então, a lei que a gente fez foi aprovada em 2007, é a lei número 300 de 2007, está à disposição no nosso site, nataline.com.br, para quem quiser conhecer. Ela dizia o seguinte, que a prefeitura ia gradativamente instalando o aproveitamento dessa madeira. Como? Através de ou picando a madeira para usar como adubo orgânico, ou picando a madeira para imprensá-la e usar como carvão chamado briquete, que é um carvão 6 vezes mais potente do que o carvão vegetal e evitando o desmate, aproveitando a madeira para queimar em padaria. E a lei permite que a prefeitura fizesse convênio com instituições para que essa madeira fosse aproveitada, porque a prefeitura não pode vender, né? Então, fosse aproveitada para móveis, para uma série de coisas. E a lei começou a ser aplicada. De 2008, aqui a regulamentação, ó, o decreto do prefeito, 51.664, de julho de 2010. 26 de julho. De 2010. Então, ele pegou a lei e ele como é que fala? Regulamentou e estava sendo aplicado. Eu mesmo fiz emendas parlamentares para comprar vários picadores, vários. Um picador desse, para aproveitar toda a madeira, custa R$70 mil. É um dinheiro pequeno para a prefeitura. Então, subprefeitura de Santo Amaro, subprefeitura da Penha, subprefeitura da Lapa, da Moca, vários subprefeituras estavam fazendo, comprando os picadores e fazendo e a gente acompanhando. E agora eu estou muito chateado porque a prefeitura deixou de mão, não está cumprindo a lei, não está reaproveitando. Agora teve essa chuva, 1.000 árvores, mais de 1.000 árvores caíram. 1.225. Essas árvores foram para o aterro, foi produto até de reportagem do jornal, Folha de São Paulo e outros. Eles botaram dos caminhões e levaram para o aterro ao invés de aproveitar essa madeira que pode ser aproveitada para utilização e aliviando os aterros. O senhor citou, vereador, que o uso dessa madeira poderia ser um uso orgânico, né? De adubo orgânico. Pode ser. Esse processo é um processo complexo? Não tem complexidade nenhuma. Você pica a madeira, passa no picador, o picador ele é regulável, você pode picar com um pedaço grande, um pedaço pequeno, pica, amontou a madeira e deixa lá. E aí daí um certo tempo você vai lá, pega aquela madeira, aquela serragem e joga nos canteiros das praças públicas da cidade e acabou. O adubo é feito assim, ela própria se composta. Sim. Você não precisa botar substância química, nada. É só picar, colocar ali e usar. E além dessa compostagem de adubo orgânico, você pode usar, como eu disse, o farelo da madeira pode ser impactado, formar os bloquinhos de briquete, que você põe na pizzaria, põe na churrasqueira e queima com uma energia muito maior que o carvão vegetal. E qual é o motivo pelo qual esse programa não vem sendo cumprido pela prefeitura na visão do senhor, vereador? Então, eu não sei, eu acho que não dá, falta de prioridade do prefeito, da prefeitura, para as questões ambientais, para as questões de sustentabilidade. Está aqui o requerimento que eu fiz aos secretários e está aqui a resposta do então secretário municipal de Relações Governamentais me dizendo... O Paulo Frateschi. Me dizendo assim, uma resposta bem calma, mas eu tenho conhecimento, porque eu estou fiscalizando, de que não está sendo cumprido. Aqui está a resposta, o ofício ao prefeito, a resposta do secretário de Meio Ambiente, que está aqui também, dizendo que não é da competência dele, que é da competência da Secretaria de Subprefeitura. E, na verdade, o programa parou, o programa de reaproveitamento está muito pequenininho, não andou e está praticamente parado. Nós estamos desperdiçando
madeira e descumprindo a lei. O senhor mobilizou o secretário de Relações Governamentais, o Paulo Frateschi, o secretário do Verde do Meio Ambiente, o Vanderlei Meira, o subprefeitura. As respostas que o senhor teve não foram respostas satisfatórias? Não, eles não responderam de forma, vamos dizer assim, muito protocolar e não deram nenhuma resposta concreta ao que eu pedi. E eu também, eu oficiei todos os subprefeitos, perguntando se na subprefeitura dele, poucos responderam e as respostas também não são satisfatórias. Agora, vereador, um outro ponto que parece interessante se discutir em relação a tudo isso com base nesse cenário que o senhor tem e nessa mobilização que o senhor faz, para que essa madeira fosse reaproveitada como adubo orgânico, enfim, o que é que o senhor pretende fazer a partir dessa insatisfação com essas respostas? Então, uma vez aprovada a lei, sancionada a lei, regulamentada a lei, você vê como o parlamentar pena, né? Você tem que ter a ideia, fazer o projeto, lutar aqui dentro para aprovar, depois lutar para o prefeito sancionar, depois lutar para regulamentar e depois lutar para cumprir. Tudo isso o pai da ideia tem que fazer, quer dizer, é um sofrimento, né? Você morre e lutando por aquela ideia. Mas é isso que a gente faz. Então, o que eu vou fazer? Hoje estou terminando, diante dos documentos que eu tenho, uma representação ao Ministério Público pedindo que o promotor público de meio ambiente obrigue a prefeitura a cumprir a lei, porque ela é obrigada a cumprir a lei. A lei está em vigência. Abandonar uma lei é crime de desobediência à legislação. Então, eu vou pedir para o promotor para ele puxar a orelha do senhor prefeito, da Prefeitura de São Paulo, para que a minha lei... Porque não é problema de ser a lei não é minha, a lei é da cidade. O problema é que esta lei é uma lei boa. Sim. É uma lei boa, uma lei que melhora a sustentabilidade da cidade de São Paulo. Eu vou atrás até o fim. Ô vereador, o senhor vai fazer uma representação no Ministério Público nos próximos dias, é isso? E tratativas junto ao governo para que ele faça. Pressão política, vou fazer um pronunciamento assim que a Câmara voltar para que essa lei seja cumprida. E a representação está ficando pronta agora, nós devemos entrar ainda hoje. Tá, e nós vamos acompanhar. A gente quer deixar registrado que o senhor tem espaço aqui na TV Câmara para a gente falar mais desse assunto. Trata-se de um assunto de interesse público inquestionável, o Programa de Aproveitamento de Madeira para Poda de Árvores, o PAMPA, que é uma lei, como o senhor explicou, de 2007, que passou a vigorar para valer a partir de 2010, ainda na gestão do então prefeito Gilberto Kassab, que hoje é ministro das Cidades. Vereador, eu queria saber do senhor, essas ondas de calor e esse consumo de água, 5,8% na Cantareira, o senhor que é ligado ao meio ambiente, à bancada ambiental, nós temos condição de atrair um monte de turistas para São Paulo para gastar água no carnaval? Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito antipopular. Os foliões que me perdoem, mas São Paulo não está em condições de fazer carnaval esse ano. Não está em condições de fazer. Eu acho que é mais uma falta de responsabilidade do governador, do próprio prefeito, na vigência do colapso do fornecimento de água para a população da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, você fazer um evento de proporções que vai ampliar muito o consumo de água. Nós estamos com 5,8 na Cantareira. As chuvas todas que estão acontecendo, elas não estão chovendo nos lugares que deveriam chover. As perspectivas são, durante o decorrer do começo desse ano, acabar a água mesmo, é questão de calamidade pública, tá certo? O governo do estado tem enfiado a cabeça no buraco igual avestruz, eu estou falando isso desde o ano passado, seria muito mais correto, muito mais certo ao senhor governador chamar uma rede de televisão e dizer ao povo de São Paulo, olha, nós estamos com um problema gravíssimo da água e eu quero conversar com vocês como que a gente vai fazer. Obras são importantes, as obras foram atrasadas, não se ampliou a capacidade de reservatório da cidade, junto com isso a crise de chuva violentíssima, a estiagem violenta do aquecimento global, que também os governos não dão bola. Acha que falar de aquecimento global, mudança do clima é conversa de poeta. Eu já fui chamado de poeta várias vezes por governantes dos 3 níveis do governo, federal, estadual e municipal. Nós não somos poetas, nós estamos prevendo a situação que está aí. Agora... Então, Wagner, olha só, o governador tem que ter a coragem política de ir para a televisão, tá certo? E dizer, olha, o negócio está feio, vocês fecham as torneiras, o povo está fazendo por conta própria. O povo de São Paulo está tomando as medidas não por uma orientação geral, por uma conversa, mas não, porque o povo está vendo que a água está faltando na torneira. Fechem as torneiras, combate aos desperdícios,
está sendo feito de forma muito vagarosa. Reaproveitamento de água de chuva, a gente não vê fazer isso. Reaproveitamento dessas minas d'água que estão sendo jogadas fora nos condomínios de São Paulo. Eu conheço vários condomínios, Wagner, que jorra a água do chão e vai para o ralo, para o bueiro e vai embora. E o governo não toma uma atitude para prevenir isso. Então, é grave, eu estou aqui com a responsabilidade que eu tenho, não é um problema de situação ou oposição, não sou do partido do governador nem do partido do prefeito, sou do partido da população que precisa beber água boa e precisa de água para tomar banho, para cozinhar. Na semana passada, vereador, o governador Geraldo Alckmin falou pela primeira vez publicamente no termo racionamento. Houve ali uma enxurrada de críticas, tanto por parte da oposição ao PSDB, quanto de parte de movimentos ambientais, porque parecia o reconhecimento de algo que já estava em curso com a redução da pressão da água em áreas mais altas, em áreas topograficamente mais elevadas na cidade. Em contrapartida, essa declaração do governador soa como algo em que, a partir de agora, ele pode reconhecer oficialmente o racionamento. O que é que vai acontecer? Então, na minha opinião, a questão da eleição atrapalhou. Ele ficou com medo da eleição, de perder voto na eleição, e ele não conversou de forma direta, de forma franca, de forma republicana com a população. Foi fazendo o racionamento clandestinamente, foi diminuindo a pressão da torneira aqui, acolá, faltava aqui, faltava acolá, e foi tocando até a eleição. Veio as chuvas não estão enchendo os reservatórios. Agora ele está reconhecendo aquilo que todo mundo sabia, né? Só que reconhecer é importante, assumir é importante. Agora, as medidas, chame o povo para que o povo ajude a racionalizar o uso da água. O povo sabe como fazer. Chame o povo, seja parceiro do povo. Isso que é o meu recado que eu deixo aqui para o governador Geraldo Alckmin, para a gente evitar a crise maior. A crise não vai evitar porque ela já existe, mas o colapso, né? O desespero é grande, a gente que está por dentro, está conversando com os técnicos, sabe que os mananciais estão secando. O senhor acabou de sugerir agora, em primeira mão, aqui no Jornal da Câmara, vereador, que o Carnaval da cidade de São Paulo seja suspenso neste ano, porque não há condições, o senhor usou a expressão calamidade pública. Para encerrar, vereador, o senhor pode fazer alguma coisa no sentido de suspender, de fato, o Carnaval de São Paulo? Qual é a tramitação disso? Eu adoro o Carnaval, tá certo? Eu gosto de Carnaval, eu curto o Carnaval. Agora, antes do Carnaval, tem a questão da sobrevivência de 20 milhões de pessoas que moram na Grande São Paulo. Eu acho que o Carnaval gasta uma quantidade grande, muito grande, de água. Por quê? Porque vem muita gente para cá, as pessoas vão para a rua, as pessoas... Enfim, existe uma tendência em gastar mais. Nós não estamos em momento de fazermos esse tipo de aventura. Então, eu acho... Eu vou escrever ao governador, vou escrever ao prefeito, vou assumir essa responsabilidade que vai me tirar voto. Vai me tirar voto. Eu não estou preocupado com o meu voto, eu estou preocupado com a sobrevivência e com o fornecimento de água à população de São Paulo. O momento não é para comemoração de Carnaval, o momento é para economizar água e pensar como que nós vamos fazer para sobreviver a essa crise. Vereador Gilberto Natalini do PV, obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Espero tê-lo conosco em outras oportunidades para a gente falar desse programa de reaproveitamento de árvore podada na cidade de São Paulo, para a gente falar de clima, para a gente falar de água. Eu que agradeço a você, vou repetir aqui ao vivo, você remoçou com esse final de ano, meus parabéns, depois ensina o segredo para nós aqui, tá certo? Obrigado, vereador. Obrigado pelo bate-papo.